Salve Nação Santista, eu sou a Débora. Salve Nação Santista, eu sou o Everton e nós somos o Casal Santista. Bom, começando o vídeo de hoje, muito feliz, né? Seguimos até quarta-feira com um clima bom em casa, no trabalho e em todos os ambientes. Ganhamos de 2-0 hoje, em cima do Guarani. Um jogo muito bom, muito aproveitável o jogo em si. E é isso. O que achou do jogo? O jogo, uma vitória sempre é muito bom em casa, né? A Vila Belmiro cheia, domingo agradável aqui em Santos, parou de chover na hora do jogo, clima bom, ambiente bom, não tinha como dar errado hoje, né? Torcida fazendo a sua parte como sempre e o time dentro de campo correspondendo, né? Então hoje temos bastante assuntos para tratar, teve bastante movimentação aí no time hoje do Carille e ele já vai mostrando o que ele desenha, o que ele espera aí para esse time do Santos de 2024. Então vamos lá, o primeiro assunto vai ser que ocorreu durante a semana, né? Morelos. Então, a primeira coisa, o Morelos em si, o que você acha? Um bom jogador? O ano passado a gente sabe que foi um ano que ele jogou 45 minutos, salário altíssimo, não deu resposta para o time, não deu resposta para a torcida. E o que você acha dele, do jogador Morelos, e o que você achou da reestreia dele? Bom, o Morelos, ele é o terceiro maior artilheiro, se eu não me engano, da Europa League, né? É um jogador já rodado, apesar de novo, um jogador que tem tudo para dar uma qualidade muito boa no ataque santista. O Morelos e o Santos, né? A relação, quando passa aqui o nosso amigo motoqueiro na rua, mas vamos voltando, o Morelos e o Santos, essa relação aí. Bom, o Morelos chega no Santos no meio do ano passado, no fim da janela, né, de inverno lá na Europa, e chega pesado, chega acima do peso, né, é um jogador que é forte, parrudo, demorou um pouco já para fazer a sua estreia lá no ano passado. Quando fez a estreia, achamos que o time ia se encaixar com ele. Ele fez até um bom jogo, foi contra o Palmeiras, o Santos voltou a vencer o Palmeiras depois de bastante tempo. Mas naquele mesmo jogo ele já se machucou e já não voltou mais para o time nesse ano. E eu fiquei muito pensativo e fiquei pegando no pé assim, obviamente de ninguém, mas na questão do porquê ele não jogou, né? Ele estava no banco nas últimas rodadas, ele já poderia estar recuperado, que ele não tivesse 100%. Mas um cara que chegou ganhando no Santos 950 mil reais não poderia se omitir e ficar no banco para um treinador como o Marcelo Fernandes, né? Com todo o respeito ao Presuntinho, gosto muito dele como pessoa até, não o conheço, mas ele tem uma energia boa, dá para ver. Mas uma das grandes falhas do Marcelo Fernandes foi não ter colocado o Morelos o ano passado na arena para jogar. O Leão fora da arena, fora do combate, não dá resultado não. E o Morelos, ele, com o salário que ele tinha, ele não poderia ter se omitido para um técnico sem uma rodagem que nem o Marcelo Fernandes. Ele pode ser um cara conhecido, um cara que ama o clube aqui em Santos, uma pessoa boa, mas comparado com um técnico mesmo, assim, de futebol, uma pessoa que sabe o que está fazendo, era visivelmente o Marcelo Fernandes não sabia. Ele era um louco com sorte, e a sorte uma hora ela deixa de te acompanhar. Então o Morelos, ele deveria sim ter sido mais aproveitado o ano passado, enquanto o time estava na primeira divisão, águas passadas. Pro Morelos na reestreia hoje, você vê que é um jogador que ele tá pesado, é um jogador assim. Não tem expectativas de que ele seja um cara mais leve, ou seja, um cara mais rápido. Então, mas ele é muito técnico, né? A primeira bola que ele pegou, ele deixou o Guilherme em condições de fazer o segundo gol do Santos hoje.
Então é uma expectativa muito alta que eu tenho no Morelos. Ele não é um jogador ruim, não é um cara que não sabe o que faz com a bola, pelo contrário, ele sabe. E ele tem tudo para deixar o ataque do Santos melhor. Inclusive eu acho que o ataque do Santos vai ser Morelos e Guilherme, né? Algumas horas com o Pedrinho pelo outro lado fazendo uma trinca de atacantes. Só fazendo um comentáriozinho, um asterisco, o Santos vai precisar correr atrás urgente de um lateral esquerdo. Felipe Jonatas voltou, mas hoje pelo visto ele saiu de campo no intervalo. Quem me conhece sabe que eu gosto de ficar ali no setor 26, ali no portão 26 no Santos, no vidrinho, famoso vidrinho. E quem fica ali, quem acompanha o jogo por ali, viu que ele passou o primeiro tempo inteiro sem confiança no joelho. Ele sentiu dores no primeiro tempo. Tomou remédio. Durante o jogo, a gente teve uma viu hora também. que ele alcançaram um comprimido lá pra ele de dor. E ele não volta pro intervalo. Aí entra o Keverson, que também já teve problemas no joelho numa outra hora. E com 5 minutos em campo também já pede para sair, por também ter uma contusão no joelho. Então assim, o Santos vai precisar correr atrás de um lateral esquerdo para chegar jogando, né? O Jorge tá aí, mas não tem previsão para começar a jogar. Então o Santos vai precisar de um lateral esquerdo para começar jogando. E assim, não sou o anunciador do Apocalipse, mas a Margarete que tá dando a opinião dela. Ela gosta muito do Felipe Jonatas, por isso que ela foi ao contrário agora. Mas eu não sou anunciador do Apocalipse, mas o Felipe Jonatas, se continuar assim, ele não vai aguentar ser nem jogador de futebol mais, né? Ele fez uma cirurgia complicada no fim do ano, ou melhor, no começo do ano passado, né? Ele voltou a treinar com bola no fim do ano, teve uma pré-temporada boa, vinha até bem jogando, mas hoje ele já não suportou 45 minutos, né? Porque ele já baleou ali no primeiro tempo e suportou terminar o jogo, o primeiro tempo. Então o Santos vai precisar sim de um lateral esquerdo para vir jogar. Certo. A gente teve também uma ação bem legal hoje do Sócio Rei, que inclusive nós dois participamos. Foi a maior bandeira que tem, que ela é aberta no campo, dentro do campo mesmo. Eu vou tentar deixar uma foto por aqui em algum lugar. Eu não sou craque de edição, mas estamos tentando. Então vou tentar deixar a foto por aqui. E é uma ação bem legal. Vou dar a minha opinião. A gente gosta muito de participar, ser sócio rei, primeiro pelas vantagens que a gente tem, segundo ajuda o clube, a gente tem experiências que a gente pode trocar e uma das experiências foi essa de poder participar da abertura do Bandeirão no campo. E foi bem legal. E o Everton quer comentar alguma coisa? Não, da ação não, deixar só as suas palavras, mas do sócio rei sim, não comentar. Nós iremos gravar um vídeo falando sobre o sócio rei. Qual o benefício de você ser sócio rei no Santos Futebol Clube? Né? Apesar de que tem muitas pessoas que acham que o plano não é bom, que não funciona e tudo. Eu sou a prova viva de que o plano do Santos, do sócio rei, funciona e vale muito a pena você pagar o sócio rei. E inclusive, se você não pode, ou melhor, se você tem condições, se você tem como fazer, faça, seja mesmo sócio rei. Incentive, financie o clube, né? Ajude o clube a ser um clube mais forte. Não acho que o sócio rei tenha que ser a principal renda do Santos, né? De nenhum clube, mas eu acredito que é uma ajuda muito grande e muito poderosa que um time de futebol tem, que é o seu sócio torcedor. Sim, a gente grava assim. Quero também falar hoje sobre a arbitragem, o que o Everton achou. A arbitragem no futebol brasileiro é muito complicada, né? A arbitragem aprendeu a usar o VAR de uma maneira errada. Se escora, na verdade. Se escora no VAR. Eu sempre fui contra o VAR porque eu já sabia que isso ia acontecer. Everton, como você sabe? Porque a arbitragem no Brasil sempre foi ruim, né? Sempre foram árbitros ruins, mal preparados, árbitros que não são profissionais, né? A arbitragem não é profissionalizada.
Então é algo que não vai dar certo, porque o aparelho VAR é bom, seria uma coisa legal. O Santos já teve vários pontos que foram recuperados por causa do VAR, assim como já teve pontos que em outrora, se tivesse o VAR, o Santos teria. Diga em 95, se tivesse o VAR em 95, teríamos um título brasileiro a mais. Porém, quem opera o VAR, a pessoa que está ali na cabine operando o sistema, é ruim. Né? E ninguém sabe ao certo qual é a regra do VAR. Quando o VAR é preciso, quando o VAR ele tem que intervir, o que é lance interpretativo, o que é um lance assertivo de campo, quem determina é o VAR ou quem determina é o árbitro em campo, né? Temos vários e vários lances bestas que você percebe que a arbitragem não dá ou deixa de marcar ou não se envolve muito no lance esperando o VAR em alguma decisão falar, ó, faz isso ou faz aquilo outro, porque se fez errado o VAR vai corrigir. Isso acaba tirando um pouco a credibilidade da arbitragem, né? Se eu deixo o lance rolar até o final e for gol, o VAR corrige. Se der certo, deu. Boa sorte para mim. Eu dei o meu melhor ali, entre aspas. Se não der certo, o que vai acontecer é o VAR corrigir. E tá tudo certo. E quando não está. Hoje teve um lance no gol do Santos que no lance do gol, né? Um lance antes, o Bandeira deu o impedimento do Guilherme. O lance foi idêntico, muito semelhante no lance seguinte, que saiu o pênalti, ele não deu. Então, assim, qual foi o critério que ele usou para marcar o primeiro? Porque o Santos já iria marcar o primeiro gol a partir dali. Não precisaria ter tido nem o pênalti, de repente. Ou o Santos poderia ter feito um gol a mais no jogo. Então, assim, ele deu em um lance, no outro ele não deu. Aí ele o Bandeira sabe, o juiz sabe quando não tá bem, e aí termina de se escorar no VAR, né? Isso se estende para a CBF, isso se estende para a Conmebol, isso se estende para o campeonato estadual e isso também se estende para a FIFA, porque veio deles essa orientação, simplesmente jogou o aparelho aqui no Brasil, falou, tó, usa, mas não deu certo uma regra. O VAR não existe uma regra clara que todo mundo sabe que existe ou não. Vamos agora para o nosso conceito do jogo. Lembrando que é ótimo, bom, regular e péssimo. E vamos começar pelo gol, João Paulo. João Paulo hoje foi pouco exigido, vou dar regular para ele, com um asterisco. Ele fez uma boa defesa no primeiro tempo, nos primeiros minutos de jogo. Ainda estava 0-0. Um lance, eu não me lembro agora, o jogador do Guarani pegou de frente para ele, num escanteio, um rebote. Ele foi muito bem seguro na defesa, né, espalmando a bola para a linha de fundo, e ele foi regular hoje. Não por regular, não por mal, né? Regular por ter sido pouco exigido e a vez que ele foi exigido ele estava lá, então regular para ele. Aderlan foi ótimo. Gil, ótimo. Joaquim, ótimo. Felipe Jonatas foi regular com um asterisco também. Felipe Jonatas ele foi regular porque ele teve um período ali no jogo, talvez nos 25 para 30 minutos, ele parou de jogar pelo problema físico dele, pelo joelho. Ele ficava ali tentando bater o pé no chão, fazendo alguma manobra ali para ver se ele voltava ou não. Então eu vou dar regular para ele, pelo esforço, para ele não acabar ficando sem nota, porque ele parou de jogar, ele abdicou de jogar por limitações Físicas. Pituca, ótimo. João Schmidt, ótimo. Otero, ótimo. Casares, bom. Guilherme, ótimo, fez 2 gols. Furk eu vou dar regular para ele. Motivo de dar regular para ele, o Furk ele precisa se entender com o ataque que está municiando ele, né? O ano passado ele fazia bastante gols, mas eram gols de sobra, gols de rebote ou de cruzamento, né? Alguém cruzava, achava ele dentro da grande área, mas o momento que o Santos viveu o ano passado, que ele fazia esses gols, eram outros, era momento de desespero. Então o Santos subia desesperado para o ataque e geralmente o outro time também estava desesperado para não levar gol do Santos. Então a bola acabava sobrando para ele e aí ele é muito bom. Quando ele está de frente para o gol, para ele resolver a situação, ele resolve. Mas para ele, numa situação boa, para ele começar
para ele poder ter ali o domínio da situação e tudo mais, aí ele é muito abaixo dos outros, ele está numa rotação abaixo. Até acho que futuramente ele vai perder a vaga de titular aí para o próprio Morelos. O William hoje entrou bem, depois eu vou conceituá-lo e explico um pouco mais a função do William no jogo de hoje. Então vamos para as substituições. A primeira e a segunda foi durante o intervalo ainda. A primeira saiu o Felipe Jonathan machucado, né? E entrou o Kevson. Bom, vou dar sem conceito o Kevson, né? Ele entrou, jogou 5 minutos e machucou também. Por isso que eu disse mais atrás que o Santos precisa de um lateral esquerdo para chegar jogando. Porque se os dois laterais que estão jogando hoje já tem problemas no joelho e o terceiro também, que é o Jorge, então o Santos pode juntar esses 3 laterais aí que não vai dar um. Né? Infelizmente eles têm uns problemas físicos deles e não vai conseguir acompanhar o ritmo de jogo que vai ser pesado. Acaba sendo pesado o ritmo de jogo para um atleta, né? Então o Santos precisa sim de um lateral esquerdo. O joelho ainda é mais complicado, né? Uma vez machucado. A segunda substituição do intervalo saiu o Furk e entrou o William Bigode. William Bigode. O William correu hoje, né? Foi um pouco melhor do que as outras atuações dele. Eu vou dar regular para ele hoje de novo. Ele ainda está com aquela vontade de fazer o primeiro gol, aquela vontade do centroavante que acaba dando tudo errado. Hoje teve um passe que o Pituca tentou achar ele, a bola pegou nas pernas dele e acabou subindo demais e perdeu o controle. Mas ele está correndo, ele está com vontade, ele está afim, por isso da nota regular. O William, quando ele entra de centroavante, ele não consegue render muita coisa. E o porquê? Porque ele não é tão alto e ele não é tão forte. Então, quando ele fica preso no meio dos 2 zagueiros, igual hoje ele ficou por muito tempo, ele fica ali preso no meio dos dois zagueiros, ele não conseguiu sair dessa marcação. Porém, quando ele foi um pouquinho para o lado, que ele subiu para a direita, ele conseguiu fazer umas 2 ou 3 ali situações boas de gols, né? A primeira, ele não estava impedido, né? Ele achou que ele mesmo se sentiu impedido, ele que marcou o impedimento dele mesmo, né? Mas se ele tivesse ido, ele estava de frente para o gol, se ele tivesse pego a mesma bola, ido para dentro do gol e ter feito o gol, certamente o VAR validaria o gol, porque ele não estava impedido. O zagueiro do lado esquerdo do Guarani estava dando condições de jogo para ele. E depois um outro lance, ele pela direita também, ele cruzou, mas aí ele era o referência, né? Então se ele era o referência e ele saiu pela lateral para a direita, ele não tinha como ele cruzar para trás porque ele cruzou para ninguém. Mas a jogada em si, o pensamento dele funcionou e foi muito bom. Sim. Depois a gente teve, com 5 minutos, o Kevson saiu machucado também. Entrou o Rainer. O Rainer foi bom. O Rainer é muito bom jogador, principalmente na parte ofensiva, né? E quebrou um galho também na lateral esquerda. Teve um lance no finalzinho do jogo que ele pegou, saiu driblando todo mundo, achou um passe pro Guilherme. Um outro lance, na sequência, ele fez a mesma coisa, só que daí na hora de chutar ele não teve a perna esquerda e ficou sem confiança para levar para a direita e bater, acabou perdendo ali o ataque. Mas é um bom jogador, a nota dele é bom. Aos 30 saiu o Casares e entrou o Morelos. Morelos deu um toque de qualidade, aí sim, o Morelos passou a ser o referência, porque por mais que ele não seja tão alto quanto o Furk, ele é forte e consegue prender a marcação dos zagueiros, né? E aí o William para um lado, o Guilherme para o outro, o ataque volta a ficar leve com essa formação. E o Morelos tem o toque de qualidade. Na hora que ele deu o passe para o Guilherme, que ele encontrou o Guilherme na direita, o Guilherme saiu em condições de fazer o gol, o segundo gol alvinegro na noite desse domingo. Aos 39 saiu o João Schmidt e entrou o Rincon. Rincon eu vou dar regular, mas pelo pouco tempo de jogo para ele. Não chega a não merecer um não conceito. Rincon é sempre voluntarioso, sempre está em todas as partes do campo, sempre corre muito durante os jogos o Rincon. Então, regular para o Rincon. A gente teve num total 7 minutos de acréscimo, 2 no primeiro tempo e 5 no segundo. E queria deixar aqui as considerações finais, que é a classificação. Mais algum comentário do jogo em si? Então, o jogo em si foi um ótimo jogo para o Santos, né? O primeiro tempo o Santos foi um pouco melhor marcado,
E aí talvez sentiu falta do Juliano, né, centralizado. O Casares não é esse jogador central. Ele é um jogador que ele cai um pouco para os lados. Ele foi muito bem hoje, é muito bom jogador para aquilo que está sendo pago. Mas o Juliano está fazendo falta por ali. Então, quando o Guarani conseguiu marcar o Santos pelo meio, o Santos não conseguia chegar pelas pontas. No segundo tempo, o técnico do Guarani soltou um pouco mais o time, abriu um pouquinho mais o time deles, e aí foi a hora que o Santos conseguiu fazer o primeiro gol de pênalti e assim a sequência o segundo. Mas o Guarani se abriu pelas modificações do Carille, né? Então, o Santos tinha o Furk, que era a referência, deixou o Furk o jogo, quando o Furk deixou o jogo, o Bigode passou a ser um cara um pouco mais ágil no ataque, com a sua corrida, com o seu posicionamento ali, que é um pouco diferente do Furk, e aí conseguiu abrir espaços para o Guarani, para o Santos poder circular um pouco a bola perto da área do Guarani. Então, por isso, o Santos teve uma ótima perfilação no jogo de hoje. Eu quase ia me esquecendo o conceito do nosso técnico. O conceito do Carille hoje ele foi muito bom, o conceito dele é ótimo. E o conceito do jogo? Ótimo. Conceito da arbitragem? O conceito da arbitragem eu vou avaliar o trio, né? Não vou avaliar um a um. O trio foi regular, tá? Apesar de eles darem um pênalti pro Santos e tudo mais. Mas a arbitragem foi aquilo que eu falei do VAR há pouco, né? A arbitragem irrita o futebol brasileiro porque eles são escorados, né, no aparelhinho que fica lá em cima. Eu não consigo ver assim um árbitro que você fala, não, esse daí bate no peito e assume a responsabilidade. E aí eles percebem que eles não estão fazendo uma boa jornada, e eles começam a inventar moda, a trocar lado de falta. Às vezes a falta é para lá, eles dão para cá, às vezes a falta é para cá, eles dão para lá. E por isso o conceito da arbitragem vai ser péssimo. Tá, beleza. Santos, 5 jogos, ganhou 4. Seguimos líder no grupo, né? Com 12 pontos. E em segundo, Ituano com 4 pontos. Terceiro, Portuguesa de São Paulo, 3 pontos. E Santo André com 2 pontos. E é isso. Próximo jogo, quarta-feira, na Vila. Estaremos lá também, 7h30. Você que não vai, pode acompanhar pela Cazé TV, TNT ou HBO. E é isso. Um beijo e até o próximo jogo. É isso, esperamos você na Vila Belmiro, quarta-feira, como a Débora falou, às 19h30. Vá à Vila Belmiro, leve a sua torcida, leve a sua boa energia para que o Santos possa ganhar do nosso rival lá de Itaquera e que possamos engatar aí a sequência de vitórias. Eu nunca vou me esquecer que em 3 anos o Santos teve apenas 4 vitórias em 12 disputadas no Paulista. Esse ano nós tivemos 5 jogos, sendo deles um clássico. O Santos já ganhou 4. O mesmo número de vitórias dos últimos 3 anos. Ou seja, se o Santos ganha quarta-feira, o próximo jogo, o Santos vai passar a ter 5 vitórias em 6 jogos. O Santos em 6 jogos ganhou mais do que em 36 jogos do Paulistas anteriores. Isso daí tem culpa, a gente sabe, tem o nome daquele cara que era o ex. O falecido. O falecido. Ex nunca é bom você ficar citando o nome de ex. Então o ex é sempre ex. Um beijo. E não esquece de curtir, deixar o like aqui, comentar e compartilhar com os amigos. Siga nossas redes sociais, que a gente vai deixar aqui. E também. Produtora, coloca aqui assim, ó, a minha rede social aqui e a sua rede social aqui. Fechado. Um beijo, quarta-feira. Palpite pro jogo, já ia se esquecendo? Santos 4, Corinthians 0. Eu sou polêmico. Caramba, eu chuto 2-0. Um beijo.